Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 5, verso 12. Você sabe que nós vamos ler a palavra e vamos meditar nela. Eu considero esse momento um momento muito importante no culto, porque é um momento que a gente vai parar diante da palavra de Deus. Eu sei que muitas vezes coisas, lembranças, situações, pessoas acabam distraindo a gente. Mas não tira os olhos do Senhor, não. Presta atenção naquilo que Deus tem para você. Eu, como pastor e pregador, eu sei o que eu quero falar, mas eu não sei o que Deus vai falar ao seu coração. Às vezes termina um culto, uma pessoa chega para mim, faz comentários da palavra, de coisas que eu não me lembro de ter falado, mas a pessoa ouviu. E é impressionante isso. Como é que a pessoa ouviu uma coisa que eu não falei? É porque o Espírito falou ao seu coração. Que bom que ela estava focada, prestando atenção. Eu sei que muitas coisas tentam distrair. Por favor, fica firme olhando para Jesus. Amém? Eu acho muito legal essa história que nós vamos ler. Vamos ver um trechinho grande, mas eu espero que você seja muito abençoado. Só com a leitura já seja abençoado. Diz assim: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. Eles não tinham igreja, então eles se reuniam nesse local, nesse alpendre, onde era um foco deles, estar sempre reunidos ali. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. Então tinha um pessoal que estava crendo, mas não tinha coragem, porque ficar ali tinha que se expor. Então tinha um pessoal que ficava distante, mas estavam todos assim focados, amando a Deus. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Era o início. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundos, os quais todos eram curados. Vamos fazer uma oração? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse privilégio de estarmos diante da tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, para que possamos sair daqui fortalecidos, pois nós te amamos em nome de Jesus. Nós não aceitamos que Satanás tenha liberdade em nosso meio. Nós declaramos que só o Senhor é Deus e nós estamos aqui por tua causa. O Senhor é a razão de estarmos aqui, Senhor, esse culto tão gostoso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos no culto de vida. Vamos falar juntos? Culto de vida. Esse é nosso tema, culto de vida vitoriosa. E tem uma frase que eu gosto muito, que é muito contestada por muitos pastores, né? E pessoas também. É a frase: o melhor de Deus está por vir. E às vezes tem gente que assim, mais ortodoxo, né? Então diz: não, o melhor de Deus foi Jesus, então não tem nada melhor para vir. Não, mas o melhor de Deus está por vir focado em situações da nossa vida. Amém? Veja bem, quem disse que coisas maiores aconteceriam, está lá no livro de João, capítulo 14, verso 12, Jesus disse: vocês farão obras maiores do que as que eu fiz, não é? E a gente há de convir que Pedro deu uma bronca lá em Ananias, e Ananias inspirou e morreu. Depois ele perguntou para a mulher de Ananias: vem cá, aquela história que teu marido contou, é daquele jeito mesmo? Ah, é daquele jeito mesmo, tal. Ó, teu marido inspirou e morreu. Olha os camaradas aí, ela inspirou e morreu também. Eu nunca vi Jesus fazer isso, mas Pedro fez. Não é? São coisas maiores. O texto diz que
eram tantas pessoas e tanto poder sobre a vida de Pedro e os apóstolos, que eles colocavam pessoas enfermas nos leitos, no caminho. Olha, o Pedro vai passar por aqui, então põe aí, vamos ver se a sombra de Pedro passa. E muitos eram curados. São coisas maiores ou não são? Não é? Então, não deixe de crer que grandes coisas estão por vir na tua vida. Nunca deixe de crer, meu irmão. E eu chamo assim grandes coisas, que é por situações, não é? Por exemplo, quando meu neto estava na UTI, o que era grandes coisas para a gente? Que ele saísse da UTI. Isso foi um grande milagre, né? Quando meu filho estava desenganado no hospital, ele era garoto, e os médicos disseram que não tinha mais solução. O que eram grandes coisas que estavam por vir na minha vida naquele momento? Era a cura do meu filho. Então, nós temos vários momentos na nossa vida em que grandes coisas vão acontecer. Por isso que você pode profetizar sobre a sua vida. Grandes coisas estão por vir. Amém? Amém? Você sabe que mais um mês aí a tia Eliana vai fazer 60 anos. Grandes coisas estão por vir. Isso é maravilha, não é? Eu já tenho brincado muito com ela. Puxa, eu vou ser acompanhante de idoso, que maravilha, né? Vou acompanhar uma idosa, né? A gente falava sobre isso, né? Meu Deus, a gente pensa em envelhecer, mas quando vai chegando, cheguei aos 50, cheguei aos 60, puxa vida, não é? Eu me lembro quando fiz 25 anos de casado, eu sabia que isso ia chegar, mas quando chegou, eu disse, meu Deus, chegou em 25 anos de casado, agora eu vou fazer 39, já passou. Então, grandes coisas, não perca isso, meu irmão, sempre haverá coisas maiores para Deus fazer na sua vida, sempre, na sua vida, na sua família, né, nos seus filhos, grandes coisas. Uma vez uma moça aqui na igreja veio toda feliz que tinha entrado na faculdade, e aí alguém, sabe aqueles camaradas maldoso, né? Aí alguém chegou e falou assim, essa faculdade que você está fazendo, tem até gente que nem fez inscrição e passou, né? Então já tentou assim, e a coitadinha ficou meio jururu, né? Eu disse, filha, levanta a cabeça, né? Se a pessoa não entende que o milagre é você ter entrado, você entende que o milagre foi você ter entrado, e você entende que o milagre é ter dinheiro para pagar. Então esse é outro milagre, e é um milagrão, precisa durar um tempão, né? O milagre de entrar foi um, mas agora tem que ser um milagre. E quando ela se formou na faculdade, eu lembrei ela, né? Eu falei, olha, lembra que alguém tentou tirar o sabor da sua bênção? Pois é, minha filha, você está terminando a tua faculdade, louvado seja o nome do Senhor. Celebre, meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Lógico, Jesus é o melhor de Deus, mas a volta de Jesus é melhor, hein? Amém ou não? Amém. O arrebatamento da igreja é melhor, não é não? Amém, né? Só o fato da gente não passar pela grande tribulação é melhor, não é não? Então, meu irmão, celebre sempre ao Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Mas olha aqui, vamos lá, vamos continuar aqui. E levantando-se, verso 17, e levantando-se o sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram de, vamos falar junto, encheram de, fala para quem está dizendo, inveja é um problema chato, sai fora invejoso, encheram de inveja, diz a palavra. Verso 18, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora, e disse, ide e apresentai-vos no templo, e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote, chegou para trabalhar, e os que estavam com ele convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram ao cárcere para que de lá
os trouxessem. Mas tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas estavam fora diante das portas. Mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Maravilha. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxeram não com violência, porque temiam ser apedrejado pelo povo, e trazendo-os, os apresentaram no conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: vamos parar aqui um pouquinho. Então, eles foram presos, e diz o texto que, num determinado momento, aparece um anjo e os tira da prisão. E deu uma ordem: vocês voltem amanhã e vão pregar, continua pregando. É para provocar mesmo, é para perturbar mesmo. Continue pregando, pregue, vai lá. No dia seguinte, veio o pessoal para trabalhar, para começar aquele momento do conselho, e aí mandaram buscar. E quando o Senhor falou: tudo está do jeito que a gente deixou, porta trancada, os guardas, tudo, eles evaporaram. Os camaradas sumiram. Como é que isso aconteceu? E ficaram ali, sabe, confabulando entre eles, e de repente um apareceu e disse: olha, é o seguinte, que esses caras que vocês prenderam lá, estão todos lá, outra vez lá no templo, estão pregando do mesmo jeito lá, os caras são terríveis, os caras são chatos, os caras são grudentos. Fala para quem está ao seu lado: espero que você seja assim, grudento, chato, servindo ao Senhor. Fala para ele: tu serás uma bênção. Fala: espero que você seja chato, servindo ao Senhor. Amém? Bom, continuando. E verso 28. Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasse nesse nome. Quer dizer, a pergunta não foi nem como é que vocês saíram de lá. Eles estavam tão perturbados que eles nem... Porque eu teria essa curiosidade, você não teria? Vem cá, olha, eu estou bravo com você. Mas me conta, como é que você saiu de lá? Como é que foi esse negócio? Como é que vocês conseguiram? Tem alguma passagem secreta? Me mata essa curiosidade, vai. Os camaradas estão com tanta inveja, com tanto azedume no coração, que já foram direto no assunto. Não falamos vocês para que não ensinasse nesse nome, verso 28, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo, Pedro e os demais apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Vamos falar juntos? Importa obedecer a Deus. Está muito fraco, hein? Pode ser melhor, vai lá. Importa obedecer a Deus. Esse é o segredo, hein? O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca desta palavra. Nós e também o Espírito Santo que Deus nos deu, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas levantando-se do conselho, um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levasse para fora os apóstolos, e disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens.
Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, e esse se ajuntou um número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois destes levantou Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará, mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. E concordaram com ele, e chamaram os apóstolos, e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e deixaram ir. E retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos. Jesus foi parar na cruz. A gente só apanhou, que bênção. Somos dignos de padecer afronta em nome de Jesus. E o verso 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e anunciar sobre Jesus. Amém? Não é linda essa história? Não é maravilhosa? Queridos, uma das coisas interessantes desse texto é quando fala que surgiram os invejosos. E inveja é um negócio terrível, né, meu irmão? Não é terrível. Não tenha medo do invejoso. Mas o problema do invejoso é que o invejoso, ele tem ciúmes. Ele diz que não quer ter o que você tem, mas ele não quer que você tenha. Né? Eu não quero ser quem você é, mas não gosto de quem você é. Eu não quero ter a casa que você tem, mas eu não quero que você tenha essa casa. Eu não quero ter o casamento que você tem, mas eu não quero que você tenha esse casamento. O invejoso, ele é terrível, porque ele gosta de destruir. E esses homens, por causa da inveja, o texto diz que surgiu inveja. E quando surge a inveja, o invejoso, ele fala mentiras que acabam se tornando verdades. O camarada, ele acredita tanto naquela mentira, que aquela mentira parece que fica uma verdade. Esses caras vieram aqui pregar, falar, esses caras não prestam. E aí o conselho começou a ser contaminado. E todos eles começaram a lutar contra. Eu não sei se você já passou por isso, mas talvez vá passar. E vão se levantar pessoas e crises, pessoas que não suportam a tua alegria, pessoas que não suportam as bênçãos de Deus na tua vida. E eu queria dar alguns conselhos, baseado nesse texto, porque esses homens fizeram mal, por causa da inveja, tentaram destruir, aniquilar aqueles homens, difamaram. Eu já passei por isso, e dói muito, porque fala uma coisa que não é verdade, você não tem como se defender, e criticam. Você roubou, você fez? Não fiz. Mas falam com tanta convicção que começa a contagiar os outros. Eu queria dar alguns conselhos para você, para abençoar a tua vida. Primeiro conselho, fala para quem está do seu lado, Deus. Fala para Deus. Deus. Esse é o primeiro conselho que eu quero te dar. Deus. 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 Meu irmão, o texto diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Vamos falar juntos? Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Agora eu vou parafrasear. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, porque você vai precisar dele. Deus, Deus, Deus. Maravilha. Jesus disse
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Ele disse: eu sou o pão vivo, eu sou o suprimento. Ele disse: eu sou o bom pastor, eu cuido da sua vida. Eu fico imaginando se Pedro e esses apóstolos não estivessem conectados com Deus, como seria? Muitas vezes nós ficamos abatidos, porque a gente fica perguntando: mas cadê Deus na minha vida? Cadê Deus na minha vida? Estou passando por isso, estou passando. É ao contrário, meu irmão. Mantenha-se conectado nele, porque em tempo de paz é tempo de crescimento, de relacionamento, porque virão dias difíceis, e quando vier esses dias difíceis, você vai precisar de Deus do teu lado. Esteja conectado, procure conhecer melhor o teu Deus. Você precisa entender que Ele faz coisas maravilhosas no meio da crise. Foi assim com Daniel, que foi lançado na cova, foi assim com Davi, enfrentando o gigante, foi assim com tantos outros personagens bíblicos. Deus, comunhão com Deus, porque você vai precisar dele. Você vai precisar dele para fazer bons negócios. Você vai precisar dele para saber o melhor caminho. Você vai precisar dele para ter paciência. Você vai precisar dele para não se irar. Você vai precisar dele para ter coragem. Você vai precisar dele para desfazer toda a obra do inferno. Você vai precisar dele para que ele te esconda. Deus, comunhão com Deus, para que eu possa entender. Às vezes a gente relaxa nisso, parece que em tempo de calmaria a gente se dá o luxo de dizer que está tudo estranho, está tudo, eu já passei por isso. Nossa, minha vida está tudo igual, eu vou para a igreja, e depois vou para casa, está tudo igual, está tudo igual. Fala para quem está do seu lado, pode esperar que a turbulência vem, pode esperar que vai vir a crise. Tempo de calmaria, tempo de crescimento, meu irmão. Tempo de calmaria, tempo de amadurecimento. Tempo de calmaria, tempo de relacionamento. Agora é hora de crescer. Agora é hora de se relacionar com Deus. É como você, quando entra para fazer um curso. Então você está fazendo um curso, agora é hora de aprender. Ali está o professor, a matéria, agora é hora de aprender. Depois virá o estágio, e depois virão os desafios. Mas agora é hora de aprender. Eu comecei a faculdade agora e o emprego não veio ainda. Não, está na hora ainda. Eu comecei, mas sabe, está meio estranho. Não está estranho. É a gente que fica estranho. Agora é hora de aprender. Deus, Pedro e os apóstolos estavam cheios de Deus. Quando veio a dificuldade, meu irmão, os caras foram presos, ameaçados, depois foram presos outra vez, e o Sinédrio, pessoal, o conselho, disse: nós não falamos para vocês, que vocês não falem mais desse Jesus. Olha a resposta de Pedro: importa agradar a Deus. Esse é o nosso segredo, essa é a nossa força. Importa agradar a Deus. Deus, Ele nos salvou, transformou a nossa vida, fez milagres. Vocês nos prenderam ontem, pois de madrugada Ele enviou seu anjo, nos soltou.
Agora a gente vai aceitar essa ameaça e travar. Você sabe que o diabo quer travar você, né? Quer parar. Quer fazer com que o medo te vença. Você vai ser mandado embora. Olha, a coisa está feia aqui. Olha, eu ouvi falar que tem uma lista. Olha, vão descobrir tudo. É impressionante isso, né? Vão descobrir tudo. Aí você começa a ficar com medo. Pô, não fiz nada de errado, mas vão descobrir o quê? Não, tem provas contra você. Meu Deus! Quais? Não, mas falo com tanta convicção. O diabo sempre vai tentar travar a tua vida para que você não experimente coisas maiores de Deus na tua vida. Não deixe o medo te parar. Não esqueça que o teu grande segredo é Deus. Amém? Deus. Fala para quem está ao seu lado, Deus. Mas fala com gosto, vai, Deus. Esse é o nosso grande segredo. Outra coisa, meu irmão, que eu queria deixar para você. Nem toda derrota é sinal de fracasso. Amém? Vamos falar juntos? Nem toda derrota é sinal de fracasso. A glória da última casa será maior do que a primeira, diz a palavra. Nem toda luta, nem toda derrota, puxar o meu tapete. A Bíblia diz que a gente pode até cair, mas a gente não fica prostrado. Quem confia no Senhor, levanta, louvado seja o nome do Senhor. Esses homens estavam passando por um momento em que a inveja estava provocando tudo isso, sinais, maravilhas, tantas coisas acontecendo, e de repente vem um embate, um grupo de pessoas difamando, falando e tentando travar. Eles tinham uma convicção: Deus, essa é nossa fonte, nosso segredo, importa agradar a Deus. E eu queria deixar essa verdade para você, meu irmão: nem toda derrota é sinal de fracasso. Fala para quem está ao seu lado, é temporário. Fala, é temporário. Fala para ele, se a glória da última casa será maior do que a primeira. Fala para ele. É temporário. É temporário. Olha, outra coisa que eu queria deixar para você, é que a crise ainda vai te projetar para coisas maiores. Amém? A crise ainda vai, vou repetir para você, a crise ainda vai te projetar para coisas maiores. O que parece que é uma luta, um problema, uma injustiça, é um trabalho de Deus na tua vida. E ainda vai te projetar para coisas maiores. Assim foi com Davi, assim foi com Daniel, assim foi com os amigos, assim foi com Ruth, assim foi com Débora, assim foi com Maria. O que parece ser um problema projeta a nossa vida. Não sei se você lembra da história lá no livro de Atos, capítulo 28, que fala sobre Paulo. Houve um naufrágio, eles foram parar numa ilha, e nessa ilha o pessoal não era muito bonzinho. Eles estavam lá na praia, fazendo uma fogueira, e de repente Paulo vai colocar lá uma lenha, tem uma cobra, a cobra pica Paulo, e aí o povo diz: esse camarada, ele deve ser um maldito, porque olha, ele foi livre do naufrágio, mas os deuses enviaram uma víbora, e picou a ele, e o texto diz que eles estavam esperando que Paulo morresse, estavam só olhando, e passou lá 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, esse povo disse: esse camarada deve ser Deus, porque nem a cobra conseguiu matar ele. Olha como o povo virou a casaca, né? Como virou? O governador da ilha falou: traz esse camarada para minha casa. Ele foi para a casa daquele governador, e lá tinha um enfermo, e Paulo orou, e o camarada foi curado. Aí, meu irmão, aí a coisa ficou legal. Aí Paulo era o máximo.
Fala para quem está ao seu lado, vai ser com você assim também, em nome de Jesus. Fala para ele, importa agradar a Deus. Fala, importa agradar a Deus. Fala para ele, Deus, esse é o nosso segredo. Deus, é isso. É isso. A crise ainda vai te projetar. Por um momento, a difamação, a crise, o problema, sabe, o desemprego. Meu irmão, tantas coisas vêm sobre nós e a gente fica assim só se defendendo. Senhor, tem misericórdia. E você vai, mas Deus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu temo a este Deus, eu confio nele, eu creio nele. Ele é o meu ajudador. O Senhor há de fazer milagres na minha vida. Pois a tua dificuldade ainda vai trazer grandes resultados na tua vida. O que hoje parece crise, amanhã será um testemunho do poder de Deus na tua vida. É isso que eu faço quando eu conto sobre Moisés. É isso que eu faço quando conto sobre a Priscila, sobre o Tiaguinho. Deus, esse é o nosso segredo. Outra questão que eu queria colocar para você, queria que você falasse para quem está ao seu lado, fala assim para ele, não confia em você, fala para ele. Fala para ele, só o Senhor pode te ajudar, fala, só o Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Não confia em você, não. Não é a nossa força, a nossa capacidade, mas é Deus na nossa vida. É o Senhor. Ele é o segredo. Quantas pessoas fazem de Deus parceiro? Como se dissesse assim, eu sem Deus eu era bom, agora com Deus eu estou excelente. Ele faz de Deus parceiro. Ele não faz de Deus o seu Senhor. O que Pedro disse aqui no verso 31. Deus com a sua destra elevou a príncipe salvador para dar a Israel arrependimento e a remissão dos seus pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Meu irmão, não é nossa força, nossa capacidade, mas é Deus. É a gente confiando nele, declarando quem ele é na nossa vida, é estabelecendo que ele é o Senhor, não somos nós o Senhor. Por isso que o verso diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo... Que lindo, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Não é maravilhoso isso, meu irmão? Maravilhoso. Entrega, confia, entrega a ele, confia nele. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem muita gente que admira a gente. E eu recebo muito elogio. Ah, pastor, isso é assim, assado, tal. Eu recebo bastante elogio, eu creio que você também receba. Presta atenção numa coisa, meu irmão. O fato das pessoas nos elogiar, não há problema nenhum. O problema é a gente acreditar. Se alguém disser para você que você é o máximo, você fala, obrigado. Você fala, Jesus, abençoe o irmão, abre os olhos dele. Eu sei que o meu segredo não sou eu, o meu segredo é o Senhor. Fala para quem está do seu lado, nunca roube a glória de Deus, meu irmão, nunca roube a glória de Deus, nunca roube. Reconheça. Se alguém perguntasse para Pedro, como é que você saiu de lá, como é que foi? Deus! Esse é o nosso segredo, Deus. Outra coisa, meu irmão, nunca se renda ao fracasso como fim da jornada. Deus tem sempre uma pessoa, uma oportunidade
Você pode falar para quem está ao seu lado, Deus tem anjo para você, meu irmão. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Nunca se renda ao fracasso como o fim da jornada. Eu estou passando. Tem gente que entra em crise, e o problema da crise não é você ficar abatido. O problema da crise é se tornar seu senhor. E aí a pessoa entra em depressão. É quando o problema, é quando a dor se torna senhor da pessoa. E a pessoa já não consegue mais raciocinar. E aí ela tem que tomar um remédio, alguma coisa, para tentar dar uma equilibrada, porque emocionalmente ela perdeu o rumo. Mas nós que conhecemos a Jesus, que também estamos sujeitos a isso, mas nunca aceite a crise, a derrota, o problema como o fim da jornada. Aprenda que a crise vai te projetar. E lembre-se que Deus, presta atenção, meu irmão, Deus sempre tem uma saída. Amém? Por um momento foi um anjo. Um anjo apareceu lá. Ô pessoal, levanta, vamos embora. Meu irmão, se o anjo abrir a porta, eu não sei. Sei que a porta está fechada no dia seguinte. Se eles atravessaram a parede, também não sei. Só sei, meu irmão, que quando eles saíram, no dia seguinte, os guardas vieram e disseram, olha, a porta está trancada, está tudo do jeito que a gente deixou, os guardas estão lá fora, não sei como é que foi esse negócio. Só sei que o anjo disse, vai, descansa, amanhã cedo, volta lá e vai pregar e vocês vão ver o que vai acontecer. Bom, foi um anjo. Mas a segunda vez foi um homem, chamado Gamaliel. Esse homem se levanta e diz, pessoal, sabe, vocês estão nervosos, vocês estão com inveja, vocês estão aí, para um pouquinho só, tira eles, sai daqui, dá um tempinho aqui. Pessoal, presta atenção, há tempo atrás levantou um cara chamado Teudas, ele arregimentou lá 400 homens, ele se dizia o Cristo, um profeta. Pois é, o cara morreu e o pessoal se espalhou. Lembra, um outro, no tempo do alistamento, chamado Judas, também, ele aliciou um grupo, depois ele morreu e se desfez, acabou não deu em nada. Presta atenção, se esses homens estão na força humana, isso não vai dar em nada. Mas se eles estão debaixo da direção de Deus, vocês estão arrumando encrenca com Deus, que é um conselho, não mexa com eles. Presta atenção, meu irmão. Quem podia imaginar que Gamaliel, uma das grandes autoridades daquele momento, se levantaria para defender a Pedro, um pescador, um homem sem cultura, mas Deus levanta pessoas, Deus levanta pessoas, Deus levanta pessoas, Deus muda a lei, Deus cria situações, Deus, não esqueça disso, meu irmão, o Senhor é o pastor, Deus vai te defender, Deus vai prover todas as necessidades, Deus vai suprir, Deus estará sobre a sua vida. Lembra-te dele no dia da tua mocidade, antes que venham os dias difíceis, porque você vai precisar dele para fazer um bom casamento, você vai precisar dele para criar os seus filhos, você vai precisar dele para a tua aposentadoria, você vai precisar dele para ter saúde, você vai precisar dele para enfrentar enfermidades, você vai precisar dele. Deus levanta pessoas, Deus levanta anjos, Deus abre portas, uma prisão não podia detê-los. Jesus já havia dito, vocês vão sofrer por causa do meu nome, nada era novidade, tanto é que eles foram chicoteados, ainda saíram louvando a Deus, Jesus falou e não é que aconteceu mesmo? Ele disse que nós faríamos obras maiores, está acontecendo. Ele disse que a gente seria perseguido, está acontecendo. Tudo que Jesus falou está acontecendo. Louvado seja o nome dele. Quer ver outra coisa que eu queria deixar para você, meu irmão? É que o relacionamento com Deus nos leva a andar em outro nível.
Uma coisa que me encanta muito e que eu tenho muito forte no meu coração: o fracasso não glorifica o nome de Deus. Isso não quer dizer que a gente vai ter vitória sempre, porque a crise, o fracasso, aperfeiçoa a nossa fé. A luta nos projeta para coisas maiores. Como é que você pode falar do poder de Deus se você também não passou por dificuldades? São as dificuldades que amadurecem a gente. Mas uma coisa é certa: o fracasso não glorifica o nome do Senhor. Você tem que orar a Deus e buscar: Senhor, Tu és especialista em abrir portas onde não tem portas. Tu és especialista em fazer milagres. Eu creio no milagre e eu vou avançar. A minha fé não será frustrada. Eu confio no Senhor. Presta atenção, meu irmão, que a nossa fé é fundamental. O nosso relacionamento, a atitude do nosso coração é fundamental para grandes coisas. A nossa vitória começa quando a gente decide andar com Ele, quando a gente decide conhecê-lo, quando a gente quer mais de Deus, quando a gente pega a fé e decide sair dessa mesmice e a gente diz: não, Deus, eu quero mais, eu quero avançar, eu quero crescer, quero. Você vai ver a mão de Deus na tua vida. Presta atenção, meu irmão, você não tem ideia do que Deus vai fazer na sua vida, aonde Deus vai te levar. E olha, meu irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. Melhor de Deus, melhor, você vai, não é o melhor único, um evento que se tornou o melhor de Deus. Não, meu irmão. Existem muitos melhores de Deus. Melhor de Deus na tua saúde, melhor de Deus nos teus filhos. Como é gostoso poder ver os nossos filhos crescendo, sendo abençoado. Meu querido, quando minha filha casou, aquele foi o melhor de Deus para a minha vida. Quando meu filho casou, meu Deus, aquilo foi o melhor. Meu irmão, cada momento na nossa vida nós vamos viver o melhor de Deus e sempre tem mais. Receba, meu irmão, receba. A luta, o fracasso, a dificuldade vão aprimorar a tua vida. O tempo de calmaria é tempo de crescimento. E nunca esqueça: Deus, em primeiro lugar, Deus. Segundo, se relacione com Ele para entender e para perceber o mover de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Não relaxa, não. Não descuida disso, não. Porque lutas vêm a cavalo. Parece que as lutas, quando vêm de turma. Não é? Vem aquela avalanche. Não está preparado? Aí fica sofrendo, crise e tal. Está preparado? Então, vitória. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria orar com você, meu irmão. Eu sei que Deus me deu essa palavra para compartilhar com você, por causa da tua necessidade. Eu sei que Deus tem preparado pessoas, oportunidades, algumas coisas. Agora você precisa estar focado nele. Não se distraia, não. Eu quero orar com você que quer dizer: Deus, eu recebo esta palavra pela fé. Lógico, a palavra é para todos nós, não é para todos nós. Mas eu sei que alguns querem dizer: não, eu precisava dessa palavra. Quando eu digo que a palavra é para todos, é porque a palavra é palavra. E para aqueles que estão passando por alguma luta, dificuldade, a palavra é a resposta de Deus hoje. Para aqueles que não estão passando, essa palavra é a resposta de Deus amanhã. Eu quero orar com você que quer dizer: eu precisava dessa palavra. Feche seus olhos, por favor, abaixe sua cabeça. Você que deseja, vai ficar em pé no seu lugar. E ficando em pé, fala com Deus: Deus, eu estou em pé por causa disso, Senhor. Diz: Deus, eu estou em pé por causa disso.
Eu estou em pé por causa disso, Senhor. Fala com Deus. Minha luta, minha dificuldade, tentaram puxar meu tapete, estão me caluniando, é tanto problema. Peça para Deus, Senhor, me dá sabedoria, me dá inteligência, dá graça, Senhor, livra-me de toda investida do mal. Declare sobre a sua vida: o diabo não tem poder sobre a minha vida. Declare isso, declare. O diabo não tem poder. Meu problema não é maior do que a minha esperança neste Deus. Ele fará muito além do que eu possa imaginar. Diz para você mesmo: o melhor de Deus está por vir. Deus ainda fará maravilhas. A minha luta ainda vai me projetar. Eu vou ver a glória de Deus. Aleluia. Oh Deus amado, que a tua mão esteja sobre cada vida. Senhor, essas lágrimas, ó Deus, esses corações que estão, ó Pai, abrindo diante de Ti, que a Tua bênção esteja sobre eles, em nome de Jesus. Livra de todo mal, Senhor, cubra com Teu sangue, Senhor. Ó Deus, que esta noite seja o início de uma grande fase, um grande milagre, Senhor. Que seja o início de uma nova história sobre este povo, em nome de Jesus. Pai, põe as Tuas mãos, ó Deus, faz milagres, ó Deus, restaura, faz milagres, ó Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu sei que como Pedro passou por essa crise, aonde a inveja, Senhor, pessoas que estavam com ira, com ciúmes, essa inveja, Senhor, e tentaram desta forma paralisar os Teus servos, e tentaram desta forma levantar falso testemunho. Eu sei que muitos passam por isso. Senhor, põe as Tuas mãos, que haja milagres, que as pessoas vejam a Tua glória sobre este povo, que as pessoas vejam o Teu poder. Senhor, que este povo possa ainda viver o melhor, dias melhores, novas experiências, em nome de Jesus. Como Teu servo, Senhor, eu profetizo a Tua bênção sobre cada vida. Fortalece, glorifica o Teu nome, faz milagres, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, eu recebo a Tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. Eu recebo o desafio, a força, a direção. Eu recebo, porque eu quero que a Tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Abençoa minha família, os meus sonhos. Eu preciso de Ti. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu recebo, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus. Nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Celebre, celebre, celebre. Aplauda, aplauda, aplauda ao Senhor. Oh, aleluia. Nesse lugar. Louve ao Senhor. Oh Deus, fale da sua dor. Oh Deus, te adoramos, te adoramos. Oh, aleluia. Ainda de olhos fechados, fala agora com Deus você. Diz: Senhor, eu recebo essa palavra. Fala com Deus, fala. Fala: Senhor, é nessa área, eu peço o Teu socorro. Fala com Deus, abre o teu coração, derrama a tua vida diante do Senhor, em nome de Jesus. Aqui está o Teu povo, Senhor. Aqui estão, ó Pai, vidas que estão abrindo os seus corações e tratando de assuntos que são muito importantes sobre suas vidas, em nome de Jesus. Oh Deus amado, abençoa, abençoa e livra de todo mal, Senhor. Nós dependemos de Ti. Oh, nós queremos declarar: grandes coisas vão acontecer, grandes coisas virão da Tua parte sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico, vamos lá. Oh,
Aleluia. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh Deus, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Oh Deus, põe as tuas mãos, ó Pai, em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Eu queria orar com você. Você tem passado por um momento de dor, de enfermidade. Você crê no poder de Deus? Feche teus olhos, por favor. Você que quer apresentar a tua vida, levante a sua mão. Senhor, eu estou com uma enfermidade, um problema. Pai, eu quero colocar diante de Ti cada vida. Tu conheces, ó Deus, a dor de cada um. Pai, põe as Tuas mãos. Concede saúde. Que a enfermidade saia em nome de Jesus. Que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Que haja milagres. Que haja milagres. Que o Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas. Na autoridade do Teu nome, eu declaro saúde e milagres sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Deus abençoe.